Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e estou aqui hoje para mais um dia lermos o Catecismo da Igreja Católica. Hoje a gente vai começar do parágrafo 1135 e nós vamos falar sobre a liturgia. Eu peço ao Espírito Santo que nos ilumine e que possamos sair depois deste dia, deste vídeo, deste momento aqui de aprendizado, ainda mais apaixonados por cada detalhe da nossa igreja, porque cada detalhe tem um fundamento, cada detalhe tem um propósito. Então, que o Espírito Santo nos toque para que possamos entender verdadeiramente o que acontece aqui. Amém. Vamos lá. A celebração sacramental do mistério pascal. A catequese da liturgia implica, primeiro, a compreensão da economia sacramental. À sua luz, revela-se a novidade de sua celebração. No presente capítulo se tratará, portanto, da celebração dos sacramentos da Igreja e será considerado aquilo que, na diversidade das tradições litúrgicas, é comum à celebração dos 7 sacramentos. O que é próprio de cada um deles será apresentado mais adiante. Esta catequese fundamental das celebrações sacramentais responderá às questões primordiais que os fiéis levantam a este respeito. Quem celebra, como celebrar, quando celebrar e onde celebrar. Aí nós vamos para o artigo número 1. Celebrar a liturgia da Igreja. Quem celebra? A liturgia é a ação do Cristo todo. Aqueles que desde agora celebram, ultrapassando os sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Os celebrantes da liturgia celeste. O Apocalipse de São João, lido na liturgia da Igreja, revela-nos primeiro um trono no céu e no trono alguém sentado, o Senhor Deus. Em seguida, o Cordeiro de pé como que imolado. Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. Finalmente, um rio de água vivificante, brotando do trono de Deus e do Cordeiro, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização de seu desígnio. As potências celestes, a criação inteira, os 4 viventes, os servidores da antiga e da nova aliança, os 24 anciãos, o novo povo de Deus, os 144 mil, em especial os mártires imolados por causa da palavra de Deus, a Santa Mãe de Deus, a mulher, a esposa do Cordeiro, e finalmente uma multidão imensa, que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos e línguas. É dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar, quando, nos sacramentos, celebramos o mistério da salvação. Os celebrantes da liturgia sacramental. Toda a comunidade, o corpo de Cristo, unido à sua cabeça, celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, estas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, influem sobre eles e o manifestam. Elas, porém, atingem a cada um dos seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual efetiva. Por isso, todas as vezes que os ritos, de acordo com a sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária com assistência e participação ativa dos fiéis, seja indicado que, na medida do possível, ela deva ser preferida à celebração individual ou quase privada. A assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo, e para poderem oferecer em um sacrifício espiritual toda a atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum, com a participação de todos os seus membros, é o de Cristo único sacerdote. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas, que a própria natureza da liturgia exige, e a qual, por força do batismo, o povo cristão, gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, tem o direito e obrigação. É bonito ver que a Igreja deseja que o fiel participe de maneira compreensiva. Ele não quer que você vá lá na missa só por ir. Ele quer que você entenda tudo o que você está vivendo. No entanto, como num só corpo, temos muitos membros, cada qual com uma função diferente. Certos membros são chamados por Deus e pela Igreja
Há um serviço especial da comunidade. Tais servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, por meio do qual o Espírito Santo os torna aptos a agir na pessoa do Cristo cabeça, para o serviço de todos os membros da igreja. O ministro ordenado é como o ícone de Cristo sacerdote. Visto que o sacramento da igreja manifesta-se plenamente na Eucaristia, é na presidência da Eucaristia que o ministério do bispo aparece primeiro, e em comunhão com ele, o dos presbíteros e dos diáconos. No intuito de servir às funções do sacerdócio comum dos fiéis, existem também outros ministérios particulares, não consagrados pelo sacramento da ordem, cuja função é determinada pelos bispos, de acordo com as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Também os ajudantes, os leitores, os comentaristas e os membros do coral desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Essa frase é muito importante porque muitas vezes essas pessoas vão já no automático, vou lá ajudar. Não, existe algo muito importante que você está desempenhando. Você que canta, você que serve, você que comenta, você que lê. Tudo isso é muito importante para a totalidade do resultado que teremos. Assim, na celebração dos sacramentos, a assembleia inteira é o liturgo, cada um segundo sua função, mas na unidade do Espírito, que age em todos, inclusive quem está participando. Nas celebrações litúrgicas, cada qual, ministro ou fiel, ao desempenhar sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza do rito ou pelas normas litúrgicas lhe compete. Como celebrar? Sinais e símbolos. Uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolos. Segundo a pedagogia divina da salvação, o significado dos sinais e dos símbolos tem raízes na obra de criação e na cultura humana. Adquire exatidão nos eventos da antiga aliança e revela-se plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Sinais do mundo dos homens e na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante, sendo o homem um ser, ao mesmo tempo corporal e espiritual, exprime e percebe as realidades espirituais por meio dos sinais e de símbolos materiais. Como ser social, o homem precisa de sinais e de símbolos para se comunicar com os outros, pela linguagem, por gestos, por ações. O mesmo é válido para a sua relação com Deus. Deus fala ao homem por intermédio da criação visível. O cosmos material apresenta-se à inteligência do homem para que este leia nele os vestígios de seu Criador. A luz e a noite, o vento e o fogo, a água e a terra, a árvore e os frutos falam de Deus, simbolizam simultaneamente sua grandeza e sua proximidade. Como criaturas, essas realidades sensíveis podem se tornar o lugar de expressão da ação de Deus, que santifica os homens, e da ação dos homens, que prestam seu culto a Deus. Acontece o mesmo com os sinais e símbolos da vida social dos homens. Lavar e ungir, partir o pão e partilhar o cálice podem exprimir a presença santificante de Deus e a gratidão do homem diante de seu Criador. As grandes religiões da humanidade atestam muitas vezes de maneira impressionante este sentido cósmico e simbólico dos ritos religiosos. A liturgia da Igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação e da cultura humana, conferindo-lhes a dignidade de sinais da graça da nova criação em Jesus Cristo. Sinais da aliança. O povo eleito recebe de Deus sinais e símbolos próprios que marcam sua vida litúrgica. Estes não são mais apenas celebrações de ciclos cósmicos e gestos sociais, mas sinais da aliança, símbolo das grandes obras realizadas por Deus em favor de seu povo. Entre tais sinais litúrgicos da antiga aliança, podemos mencionar a circuncisão, a unção e a consagração dos reis e dos sacerdotes, a imposição das mãos, os sacrifícios e principalmente a Páscoa. A Igreja vê nesses sinais uma prefiguração dos sacramentos da nova aliança. Sinais assumidos por Cristo em sua pregação, o Senhor Jesus serve-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer os mistérios do reino de Deus. Realiza suas curas ou sublinha sua pregação com sinais materiais ou gestos simbólicos. Dá um sentido novo aos fatos e aos sinais da antiga aliança, particularmente ao Êxodo e à Páscoa, por ser ele mesmo o sentido de todos esses sinais. Sinais sacramentais. Desde Pentecostes, é por meio dos sinais sacramentais de sua Igreja que o Espírito Santo realiza a santificação. Os sacramentos da Igreja não revogam, antes purificam e integram toda a riqueza dos sinais e dos símbolos, do cosmos e da vida social. Além disso,
realizam os tipos e as figuras da antiga aliança. Significam e realizam a salvação operada por Cristo, prefiguram e antecipam a glória do céu. Palavras e ações. Uma celebração sacramental é o encontro dos filhos de Deus com seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Este encontro, mediante ações e palavras, se exprime como um diálogo. Sem dúvida, as ações simbólicas já são, por si mesmas, uma linguagem, mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta de fé acompanhem e vivifiquem essas ações para que a semente do reino produza seu fruto na terra fértil. As ações litúrgicas significam o que a palavra de Deus exprime, a iniciativa gratuita de Deus e, ao mesmo tempo, a resposta de fé de seu povo. A liturgia da palavra é parte integrante das celebrações sacramentais. Por alimentar a fé dos fiéis, os sinais da palavra de Deus devem ser valorizados. O livro da palavra, lecionário ou evangeliário, sua veneração, procissão, incenso, luz. O lugar de onde é anunciada, ambão. A leitura audível e inteligível. A homilia do ministro que prolonga a proclamação. As respostas da assembleia, aclamações, salmos de meditação, ladainhas, profissão de fé. Olha que bonito a gente ver que tudo aquilo que acontece na missa tem o seu valor, o ambão tem o seu valor, as procissões, tudo tem o seu valor, as velas. E inclusive, você que é leitor, você tem que ter muita cautela e muito amor por aquilo que você faz, se preparar mesmo para fazer com uma boa pronúncia, com uma boa dicção, né? Não é uma frescura, faz parte da totalidade daquilo que estamos vivendo. Inseparáveis como sinais e ensinamento, as palavras e as ações litúrgicas são igualmente indissociáveis, conquanto realizam o que significam. O Espírito Santo não somente dá a compreensão da palavra de Deus, suscitando a fé pelos sacramentos, ele realiza também as maravilhas de Deus anunciadas pela palavra, torna presente e comunica a obra do Pai, realizada pelo Filho bem-amado. Canto e música. A tradição musical da Igreja Universal constitui um tesouro de valor inestimável, que se destaca entre as demais expressões de arte, principalmente porque o canto sacro, ligado às palavras, é parte necessária ou integrante da liturgia solene. A composição e o canto dos salmos inspirados, com frequência acompanhados por instrumentos musicais, já aparecem intimamente ligados às celebrações litúrgicas da antiga aliança. A Igreja continua a desenvolver esta tradição. Recitai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração. Santo Agostinho vai dizer, né? Quem canta, reza 2 vezes. O canto e a música, atenção ministros da música, desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica, segundo 3 critérios principais: a beleza expressiva da oração, a participação unânime da assembleia nos momentos previstos, o caráter solene da celebração. Participam assim da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Se você, músico que toca na missa, que canta a missa, lê isso aqui e não for na sua próxima missa com o seu coração ainda mais preparado para viver esse momento, é melhor você dar um tempo no seu ministério. Quanto chorei ouvindo vossos hinos e vossos cânticos. Nas Confissões de Santo Agostinho tem essa passagem aqui, ó. Quanto chorei ouvindo vossos hinos e vossos cânticos, cujas melodias suaves ecoavam em vossa igreja. Que grande emoção! Aquelas melodias fluíam em meu ouvido e destilavam em meu coração a verdade, trazendo um ardoroso sentimento de piedade. As lágrimas que me corriam pela face me faziam bem. A harmonia dos sinais, canto, música, palavras e ações é aqui mais expressiva e fecunda por se exprimir na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Por isso, o canto religioso popular será inteligentemente incentivado, a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar nos piedosos e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e as prescrições
das rúbricas. Todavia, os textos destinados ao canto sacro hão de ser conformes à doutrina católica, sendo de preferência retirados das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. As santas imagens. A imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível, que a gente não vê mesmo, né? Não tem como representar algo que não se vê. Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. São João Damasceno vai dizer: antigamente, Deus, que não tem nem corpo nem aparência, não podia, em absoluto, ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, sejam escritas, sejam orais. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que corrobora a pregação evangélica, confirmando de verdade e não de aparência que o Verbo de Deus se fez homem. Isso também a nós é útil e proveitoso, pois as coisas se iluminam mutuamente, tanto no que representam como naquilo que, sem ambiguidade, significam. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. Também o são as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significam o Cristo que é glorificado neles. Quando alguém fala aí das imagens de santos, você fala, eles representam o Cristo que é glorificado neles. Você tem usado a sua vida para glorificar o Senhor? Devia seguir o exemplo deles. Manifestam tamanho nuvem de testemunhas, que continuam a participar da salvação do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental. Por meio de seus ícones, revela-se a nossa fé, o homem criado à imagem de Deus e transfigurado à sua semelhança, assim como os anjos, também recapitulados com Cristo. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, reconhecemos de fato que o Espírito Santo nela habita. Definimos com rigor e cuidado que, à semelhança da representação da preciosa e vivificante cruz, as veneráveis e santas imagens, ou pintadas, ou em mosaico, ou em qualquer outro material adaptado, devem ser expostas nas santas igrejas de Deus, sobre os pensamentos e os objetos sagrados, sobre as paredes e as mesas, nas casas e nos caminhos. Sejam estas imagens de Jesus Cristo, Senhor Deus e Salvador, sejam da Imaculada Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus, sejam dos santos anjos, de todos os santos e justos. São João Damasceno vai dizer: a beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. São uma festa para meus olhos, tanto quanto o espetáculo dos campos abre o meu coração a dar glória a Deus. A contemplação dos ícones santos, associada à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração, para que o mistério celebrado seja gravado na memória do coração e, em seguida, se exprima na vida nova dos fiéis. Quando celebrar? O tempo litúrgico. A Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar com piedosa recordação, em certos dias fixos no decurso do ano, a obra salvífica de seu divino esposo. Em cada semana, no dia em que ela passou a chamar Dia do Senhor, recorda a ressurreição do Senhor, celebrando-a uma vez por ano, juntamente com sua sagrada paixão, na solenidade máxima da Páscoa. Ela desdobra todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, recordando assim os mistérios de redenção, franqueia aos fiéis a riqueza das virtudes, dos méritos do seu Senhor, de maneira a torná-los como que presentes o tempo todo, para que os fiéis entrem em contato com eles e sejam repletos da graça de salvação. O povo de Deus, desde a lei mosaica, conheceu as festas fixas a partir da Páscoa, para comemorar as ações admiráveis do Deus Salvador, dar-lhe graças por elas, perpetuar sua lembrança, ensinar as novas gerações a conformarem sua conduta com elas. No tempo da Igreja, situado entre a Páscoa de Cristo, já realizada uma vez por todas, e a consumação dela no reino de Deus, a liturgia celebrada em dias fixos está toda impregnada da novidade do mistério de Cristo. Quando celebra o mistério de Cristo, há uma palavra que marca a oração da Igreja, hoje, fazendo eco à oração que o Senhor lhe ensinou e
ao apelo do Espírito Santo. Este hoje, do Deus vivo, no qual o homem é chamado a entrar, é a hora da Páscoa de Jesus que atravessa e leva toda a história. A vida estendeu-se sobre todos os seres e todos ficam repletos de uma generosa luz. O Oriente dos Orientes invadiu o universo. Aquele que era antes da estrela da manhã e antes dos astros, imortal e imenso, o grande Cristo brilha sobre todos os seres mais que o sol. É por isso que, para nós que cremos nele, instaura-se um dia de luz longo, eterno, que não se apaga, a Páscoa mística, o dia do Senhor. Devido à tradição apostólica que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascal a cada 8º dia, no dia denominado, com razão, Dia do Senhor ou Domingo. O dia da ressurreição de Cristo é ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, memorial do primeiro dia da criação, e o 8º dia, em que Cristo, depois do seu repouso, do grande sábado, inaugura o dia que o Senhor fez, o dia que não conhece ocaso. A ceia do Senhor é seu centro, porque nela toda a comunidade dos fiéis se encontra com o Senhor ressuscitado, que a convida a seu banquete. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. Ele se chama dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos o dominam dia do sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje se levantou a luz do mundo. Hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. O domingo é, por excelência, o dia da Assembleia Litúrgica, em que os fiéis se reúnem para, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, lembrarem-se da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus, e darem graças a Deus que os regenerou para a viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Quando meditamos, ó Cristo, as maravilhas que foram operadas neste dia de domingo, de vossa santa ressurreição, dizemos: bendito é o dia de domingo, pois foi nele que se deu o começo da criação, a salvação do mundo, a renovação do gênero humano. Nele o céu e a terra rejubilaram e o universo inteiro foi repleto de luz. Bendito é o dia do domingo, pois nele foram abertas as portas do paraíso, para que Adão e todos os que com eles foram banidos possam aí entrar sem medo. O ano litúrgico, partindo do tríduo pascal como se fosse fonte de luz, o tempo novo da ressurreição preenche todo o ano litúrgico com sua claridade. Aproximando-se progressivamente das duas vertentes desta fonte, o ano é transfigurado pela liturgia. É realmente ano da graça do Senhor. A economia da salvação está em ação no transcurso do tempo, mas desde a sua realização na Páscoa de Jesus e na efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado, é em antigozo e o reino de Deus adentra nosso tempo. Por isso, a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras, é a festa das festas, solenidade das solenidades, assim como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o grande sacramento. Santo Atanásio a denomina o grande domingo, assim como a Semana Santa é chamada no Oriente de a grande semana. O mistério da ressurreição, no qual Cristo esmagou a morte, permeia nosso velho tempo com sua poderosa energia até que tudo lhe seja submetido. No Concílio de Nicéia, todas as igrejas chegaram a um acordo para que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo, que segue a lua cheia, depois do equinócio de primavera. Por causa dos diversos métodos utilizados para calcular o dia 14 de mês de Nissan, o dia da Páscoa nem sempre ocorre simultaneamente nas igrejas orientais e ocidentais. Por isso, busca-se um acordo a fim de chegar novamente a celebrar em uma data comum o dia da ressurreição do Senhor. Então posso dizer, falando pelo Ocidente, que nós celebramos a Páscoa. A Páscoa cada ano é numa data, por quê? Porque vai de acordo com a lua. Você pode perceber que na sexta-feira da Paixão sempre teremos a lua cheia. Então é por isso que tem essa mudança, E aqui está explicando isso. Em 325 foi definido no Concílio de Nicéia. O ano litúrgico é desdobramento dos diversos aspectos do único mistério pascal. Então tudo aquilo que a gente vive na liturgia tem como base a Páscoa. Depois vem Pentecostes, o Corpus Christi, e assim vai. Isto vale muito particularmente para o ciclo das festas em torno do mistério da encarnação, Anunciação, Natal, Epifania, as quais comemoram o começo da nossa salvação e nos comunicam as primícias do mistério da Páscoa. O Santoral no ano litúrgico. Ao celebrar o ciclo anual dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera com particular amor a bem-aventurada Mãe de Deus, Maria, que por um vínculo indissolúvel está unida à obra salvífica de seu Filho. Em Maria, a Igreja admira e exalta o mais excelente fruto da redenção e a contempla com alegria como puríssima imagem do que
que ela própria anseia e espera ser em sua totalidade. Quando no ciclo anual a Igreja faz memória dos mártires e dos outros santos, proclama o mistério pascal naqueles e naquelas que sofreram com Cristo e estão glorificados com Ele. Propõe seu exemplo aos fiéis para que atraia todos ao Pai por Cristo e implora por seus méritos os benefícios de Deus. A liturgia das horas. O mistério de Cristo, sua encarnação e sua Páscoa, que celebramos na Eucaristia, especialmente na Assembleia Dominical, penetra e transfigura o tempo de cada dia pela celebração da liturgia das horas, o ofício divino. Essa celebração, em fidelidade às recomendações apostólicas de orar sem cessar, está constituída de tal modo que todo o curso do dia e da noite seja consagrado pelo louvor de Deus. Ela constitui a oração pública da Igreja, no qual os fiéis, clérigos, religiosos e leigos exercem o sacerdócio régio dos batizados. Celebrada segundo a forma aprovada pela Igreja, a liturgia das horas é verdadeiramente a voz da própria esposa que fala com o esposo, e também a oração de Cristo com seu corpo ao Pai. A liturgia das horas é destinada a se tornar a oração de todo o povo de Deus. Nela, o próprio Cristo continua a exercer sua função sacerdotal por meio de sua Igreja. Cada um dela participa segundo o seu lugar próprio na Igreja e segundo as circunstâncias de sua vida. Os presbíteros, como dedicados ao ministério da palavra, os religiosos e as religiosas pelo carisma de sua vida consagrada, todos os fiéis conforme suas possibilidades. Aqui é importante a gente ressaltar que ele demonstra a importância da liturgia das horas, mas ele deixa claro que, de um modo geral, os fiéis conforme suas possibilidades. Não é uma exigência que se faça. Pelo menos dá a entender aqui que ele deixa como, se é possível você fazer, faça. Vai te fazer bem, vai te fazer crescer aí. Mas, se não, tente quando puder. Os pastores de almas cuidarão que as horas principais, especialmente as vésperas, nos domingos e dias festivos mais solenes, sejam celebradas comunitariamente na Igreja. Recomenda-se que os próprios leigos recitem o ofício divino, ou juntamente com os presbíteros, ou reunidos entre si, ou até mesmo cada um individualmente. Celebrar a liturgia das horas exige não somente que se harmonize a voz com o coração que reza, mas também que se adquira um conhecimento litúrgico e bíblico mais rico, principalmente dos salmos. O hino e as ladainhas da oração das horas inserem a oração dos salmos no tempo da Igreja, exprimindo o simbolismo do momento do dia, do tempo litúrgico ou da festa celebrada. Além disso, a liturgia da Palavra de Deus, a cada hora, com os responsos ou as antífonas que vêm depois dela, e em certas horas, as leituras dos padres da Igreja e dos mestres espirituais, revelam mais profundamente o sentido do mistério celebrado, ajudam na compreensão dos salmos e preparam para a oração silenciosa. A Lectio Divina, em que a palavra de Deus é lida e meditada para tornar-se oração, está assim enraizada na celebração litúrgica. A liturgia das horas é como um prolongamento da celebração eucarística. Não exclui, mas requer de maneira complementar as diversas devoções do povo de Deus, particularmente a adoração e o culto ao Santíssimo Sacramento. Onde celebrar? O culto em espírito em verdade da nova aliança não está ligado a um lugar exclusivo. A terra inteira é santa e foi entregue aos filhos dos homens. O que ocupa o lugar primordial quando os fiéis se congregam em um mesmo local são as pedras vivas, reunidas para a construção de um edifício espiritual. O corpo de Cristo ressuscitado é o templo espiritual do qual jorra a fonte de água viva. Incorporados a Cristo pelo Espírito Santo, nós somos o templo do Deus vivo. Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre entraves, os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Essas igrejas visíveis não são simples lugares de reunião, mas significam e manifestam a igreja viva neste lugar, morada de Deus com os homens reconciliados e unidos em Cristo. Então, em outras palavras, quando você vê uma paróquia, uma igreja, ela não é só um lugar ali para você se encontrar, ali só para você ter essa referência. Vai muito além, é a presença do Deus vivo. E eu particularmente, presto reverência sempre que passo na porta de uma igreja, E digo, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A casa de oração, onde a Eucaristia é celebrada e conservada, onde os fiéis se reúnem, onde a presença do Filho de Deus, Jesus nosso Salvador, o qual se ofereceu por nós no altar do sacrifício, é honrada
para o auxílio e consolação dos cristãos. Deve ser bela e adequada para a oração e as celebrações religiosas. Nesta casa de Deus, a verdade e a harmonia dos sinais que a constituem devem manifestar o Cristo que está presente e age neste lugar. O altar da nova aliança é a cruz do Senhor, da qual brotam os sacramentos do mistério pascal. Sobre o altar, que é o centro da igreja, se faz presente o sacrifício da cruz sobre os sinais dos sacramentos. O altar é também a mesa do Senhor, para o qual o povo de Deus é convidado. Em certas liturgias orientais, o altar também é símbolo do sepulcro. Cristo morreu de verdade e ressuscitou de verdade. O tabernáculo, ou sacrário, deve estar localizado nas igrejas em um dos lugares mais dignos com o máximo decoro. A nobreza, a disposição e a segurança do tabernáculo eucarístico devem favorecer a adoração do Senhor realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. O Santo Crisma, Miron, que, usado na unção, é sinal sacramental do selo do dom do Espírito Santo. É tradicionalmente conservado em um lugar seguro da igreja e ali venerado. Perto dele pode-se colocar o óleo dos catecúmenos e dos enfermos. A cadeira, cátedra do bispo ou do presbítero deve exprimir a função daquele que reside à assembleia e dirige a oração. O ambão, a dignidade da palavra de Deus exige que exista na igreja um lugar que favoreça o anúncio desta palavra e para a qual, durante a liturgia da palavra, se volte espontaneamente a atenção dos fiéis. O congraçamento do povo de Deus começa pelo batismo. A igreja deve, por isso, ter um lugar para a celebração do batismo, batistério, e para fazer com que o povo lembre as promessas feitas na celebração deste sacramento. O persignar-se com a água benta faz lembrar o batismo. A renovação da vida batismal exige a penitência. A igreja deve, portanto, se dispor à expressão do arrependimento e ao recebimento do perdão, o que exige um lugar apropriado para acolher os penitentes. A igreja também deve ser um espaço que convide ao recolhimento e à oração silenciosa, que prolongue e interiorize a grande oração da Eucaristia. A igreja tem, finalmente, um significado escatológico. Para entrar na casa de Deus, é preciso atravessar um limiar simbólico da passagem do mundo ferido pelo pecado para o mundo da vida nova, ao qual todos os homens são chamados. A igreja visível simboliza a casa paterna, para a qual o povo de Deus está a caminho e na qual o Pai enxugará toda lágrima de seus olhos. Por isso, a igreja também é a casa de todos os filhos de Deus, amplamente aberta e acolhedora. Resumindo, a liturgia é a obra do Cristo inteiro, cabeça e corpo. Nosso sumo sacerdote a celebra sem cessar na liturgia celeste, com a Santa Mãe de Deus, os apóstolos todos, os santos e a multidão dos que já entraram no reino. Em sua celebração litúrgica, a Assembleia inteira desempenha o papel de liturgo, cada um segundo sua função. O sacerdócio batismal é o de todo o corpo de Cristo. Alguns fiéis, no entanto, são ordenados pelo sacramento da ordem para representar Cristo como cabeça do corpo. A celebração litúrgica comporta sinais e símbolos que se referem à criação, luz, água e fogo, a vida humana, lavar, ungir, partir o pão, a história da salvação, os ritos da Páscoa. Inseridos no mundo da fé e assumidos pela força do Espírito Santo, esses elementos cósmicos, esses ritos humanos, esses gestos memoriais de Deus tornam-se portadores da ação salvadora e santificadora de Cristo. A liturgia da palavra é a parte integrante da celebração. O sentido da celebração é expresso pela palavra de Deus, que é anunciada, e pelo compromisso da fé que ela exige como resposta. O canto e a música guardam íntima conexão com a ação litúrgica. São critérios de seu bem uso, a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia, o caráter sagrado da celebração. As santas imagens presentes em nossas igrejas e em nossas casas destinam-se a despertar e a alimentar nossa fé no mistério de Cristo. Por meio do ícone de Cristo e de suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos, mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos. Veneramos as pessoas nelas representadas. O domingo, dia do Senhor, é o dia principal da celebração da Eucaristia, por ser o dia da ressurreição. É o dia da Assembleia Litúrgica por excelência, o dia da família cristã, o dia da alegria e do descanso do trabalho. O domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. A Igreja apresenta todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, desde a encarnação e o Natal, até a Ascensão, até o dia de Pentecostes e até a expectativa da feliz esperança e do retorno do Senhor. Celebrando em dias fixos do ano litúrgico a memória dos santos, primeiro da Santa Mãe de Deus,
Deus, em seguida dos apóstolos, dos mártires e dos outros santos, a Igreja manifesta que está unida à liturgia celeste. Glorifica a Cristo por ter realizado sua salvação em seus membros glorificados. O exemplo delas e deles a estimula em seu caminho para o Pai. Os fiéis que celebram a liturgia das horas unem-se a Cristo, nosso sumo sacerdote, por meio da oração dos salmos, da meditação da palavra de Deus, de cânticos e bênçãos, a fim de serem associados à sua oração incessante e universal, que dá glória ao Pai e implora o dom do Espírito Santo sobre o mundo inteiro. Cristo é o verdadeiro templo de Deus, o lugar em que reside sua glória. Pela graça de Deus, também os cristãos tornam-se templos do Espírito Santo, pedras vivas com as quais é construída a igreja. Em sua condição terrestre, a igreja precisa de lugares onde a comunidade possa se reunir. Esses lugares são as nossas igrejas visíveis, lugares santos, imagem da cidade santa, a Jerusalém celeste para a qual caminhamos como peregrinos. E por fim, é nessas igrejas que a igreja celebra o culto público para a glória da Santíssima Trindade. Nelas ouve a palavra de Deus, canta seus louvores, eleva sua oração, oferece o sacrifício de Cristo sacramentalmente presente no meio da Assembleia. Essas igrejas são também locais de recolhimento e de oração pessoal. Que bênção essa sessão! A gente ver detalhes tão grandiosos de uma celebração, de uma igreja, e nós fazemos parte de tudo isso. E tendo a nossa compreensão e percepção de tudo isso, faz ficar ainda mais grandioso. Então que você possa perceber, né? Eu costumo dizer, né? Perceba Deus nos detalhes, mas que você possa perceber Deus nesses detalhes litúrgicos a partir de agora. Te vejo na próxima aula e espero que você esteja gostando de ler o catecismo aqui comigo. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!